Falar com Deus, dia 22 de julho de 2026. Santa Maria Madalena, memória. Maria Madalena ensina-nos a procurar Jesus em todas as circunstâncias. Era originária de Magdala, pequena cidade da Galileia, a noroeste do lago Tiberíades. Fez parte do grupo de mulheres que seguiam Jesus e serviam com seus bens. Esteve presente no Calvário. Na madrugada do dia da Páscoa, teve o privilégio de ser a primeira, depois da Virgem, a ver o Redentor ressuscitado, a quem reconheceu quando a chamou pelo seu nome. O seu culto estendeu-se consideravelmente na Igreja do Ocidente durante a Idade Média. Não parece provável que fosse a mesma que derramou sobre os pés de Jesus um frasco de alabastro na casa de Simão, o fariseu. Ó Deus, vós sois o meu Deus. Busco-vos com solicitude. De vós está sedenta a minha alma. Deseja-vos a minha carne, como a terra árida e sedenta, sem água. Lemos no Salmo responsorial da missa. Salmo 62, 2. Ao cabo de 20 séculos, continuam a comover-nos a delicadeza, a fidelidade e o amor de Maria Madalena por Jesus. São João narra-nos no Evangelho da Missa, João 20, de 1 a 2, de 11 a 18, como esta mulher se dirigiu ao sepulcro logo que lhe permitiu o descanso sabático, quando ainda estava escuro, em busca do corpo morto do seu Senhor. Ela tinha-o libertado do maligno. Lucas 8, 2. A graça frutificara no seu coração, e ela seguira fielmente o Mestre em algumas das suas viagens apostólicas e serviram generosamente com seus bens. Nos momentos terríveis da crucifixão, permaneceu no Calvário. Mateus 27, 56. Bem perto daquele que a tinha curado dos seus males. E quando depositaram Jesus no sepulcro, continuou por ali, fazendo-lhe companhia, como talvez já tenhamos feito com o corpo de alguma pessoa amada. Testemunha-o São Mateus. E Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas, de frente do sepulcro. Mateus 27, 61. Passado o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Mateus 28, 1, dirigiu-se com outras santas mulheres ao lugar onde se encontrava o corpo de Jesus, a fim de embalsamá-lo. Mas o Senhor já não estava ali, tinha ressuscitado. Viu a pedra retirada e o sepulcro vazio. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. João 22. Pedro e João foram correndo ao sepulcro. São João conta-nos que aquele momento foi definitivo na sua vida. Viu e creu. João 28. Mas Maria ficou ali, chorando a ausência do corpo do Mestre, com uma tristeza indescritível, sem ainda acreditar na ressurreição. Persevera, não quer afastar-se do lugar onde viu pela última vez o corpo adorável do Senhor. Consideramos hoje a intensidade do amor que ardia no coração daquela mulher, que não se afastou do sepulcro do Senhor, mesmo quando os discípulos se retiraram. Procurava aquele a quem não tinha encontrado. Procurava-o chorando e, inflamada no fogo do seu amor, ardia em desejos de encontrar aquele que julgava terem tirado. E assim, aconteceu que foi a única que o viu naquele momento, porque, na verdade, o que dá força às boas obras é a perseverança nelas. Liturgia das Horas, segunda leitura, São Gregório Magno, homilia sobre o Evangelho 25, de 1 a 2. Não deixemos nós de procurar sempre Jesus, mesmo nos momentos em que, se o Senhor o permite, o desalento e a escuridão penetrem na alma. Não esqueçamos nunca que Ele sempre está muito perto da nossa vida, ainda que não o vejamos. Está sempre perto porque, como diz o apóstolo, Dominus prop est. O Senhor me acompanha de perto. Caminharei com Ele, portanto, bem seguro, já que o Senhor é meu Pai, e com a sua ajuda cumprirei a sua amável vontade, ainda que me custe. São José Maria, Sulco, 5.3. Reconhecer Jesus quando Ele a chama pelo nome, a sua alegria ao ver Cristo ressuscitado. Vejamos. Pela sua perseverança em procurá-lo, pelo seu grande amor, Maria Madalena recebeu o dom de ser a primeira pessoa a quem Jesus apareceu. Marcos 16, 9. Apesar de tê-lo visto, não percebeu que era Cristo, vivo, que estava ao seu lado. Mulher, disse-lhe Jesus: por que choras? A quem procuras? João 20, 15. As lágrimas impediram-na de ver o Mestre, a quem
adivinhamos sorrindo, feliz com o encontro, como quando se dirige a nós, que o procuramos sem cessar, porque ele é o mesmo então e agora. Ela, julgando que era um hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde puseste, e eu o levarei. João 20:15. Então Jesus chamou-a pelo nome, com a entonação própria que empregava quando se dirigia a ela. Disse-lhe Jesus: Maria. João 20:16. Todas as nuvens acumuladas no seu coração durante os 3 dias dissiparam-se instantaneamente. Quantas penas interiores, quantos tormentos do espírito causados por um grande amor e para os quais não parecia haver consolo, se desfizeram como a espuma ante uma só palavra de Jesus. M.J. Dante, Jesus e seu mundo. Barcelona, 1963, 124. E, como um rio incontrolável, como se tudo tivesse sido um pesadelo, Maria olhou e disse: Rabone, mestre. João 20:16. Como se fosse uma realidade impossível de traduzir. São João quis conservar-nos o termo hebreu, familiar, com que Maria chamara tantas vezes o Senhor. Procurava-o entre os mortos, comenta Santo Agostinho, e ele apresentou-se vivo. Como vivo? Chama-o pelo nome, Maria, e ela responde imediatamente, ao ouve o seu nome, Rabone. O hortelão podia ter dito: A quem procuras? Por que choras? Mas só Cristo podia ter dito: Maria. Chamou-a pelo nome, aquele que a chamou ao reino dos céus. Pronunciou o nome que tinha escrito no seu livro, Maria. E ela, Rabone, que significa mestre. Reconheceu aquele que a iluminava para que o reconhecesse. E o Cristo, em quem antes tinha visto um hortelão. E o Senhor disse: Não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. João 20:17. Como desaparecem os nossos pesares quando descobrimos Jesus vivo e glorioso, que está ao nosso lado e nos chama pelo nosso nome. Que alegria encontrá-lo tão perto, vê-lo tão familiar, poder chamá-lo com o nosso acento particular, que ele conhece tão bem. A nossa oração e a nossa felicidade mais profunda é também o sustentáculo em que se apoia toda a nossa vida. Não deixemos de procurar o Senhor se alguma vez não o vemos. Se perseverarmos, ele virá ao nosso encontro e nos chamará pelo nosso nome familiar, e recuperaremos a paz e a alegria, se as tivermos perdido. Uma só palavra de Jesus devolve-nos a esperança e a vontade de recomeçar. Não esqueçamos, em situação nenhuma, que o dia do triunfo do Senhor, da sua ressurreição, é definitivo. Onde estão os soldados que a autoridade tinham destacado? Onde estão os selos que tinham colocado sobre a pedra o sepulcro? Onde estão os que condenaram o Mestre? Onde estão os que crucificaram Jesus? Perante a sua vitória, produz a grande fuga dos pobres miseráveis. Enche-te de esperança. Jesus Cristo vence sempre. São José Escrivá, Forja 660. Também vence na nossa vida e triunfa sobre os nossos defeitos e fraquezas, por mais inamovíveis que nos pareçam ser, se sabemos procurá-lo a todo custo. É enviada pelo Senhor aos apóstolos a alegria de todo apostolado. Vejamos. Depois de consolar Maria, o Senhor encarrega de transmitir uma mensagem aos apóstolos, a quem chama carinhosamente irmãos. E foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Vi o Senhor. A seguir, contou-lhes tudo o que tinha acontecido. João 20:18. Podemos imaginar a alegria com que Maria teria pronunciado essas palavras: Vi o Senhor. E o gozo e a alegria de todo o apostolado em que se anuncia aos outros, de 1000 formas diversas, que Jesus vive. Santo Tomás de Aquino comenta a este propósito: por esta mulher, que foi a mais solícita em reconhecer o sepulcro de Cristo, designa-se toda pessoa que anseia por conhecer a verdade divina e que, portanto, é digna de anunciar aos outros o conhecimento de tal graça, como Maria o anunciou aos discípulos, para que não deva ser repreendida por ter escondido o talento. E o santo doutor conclui: este gozo não nos foi concedido para que ocultemos o segredo do nosso coração, mas para que o mostremos aos que amam, para que publiquemos aos 4 ventos. Santo Tomás, em Catena Áurea, volume 8, página 400. Quem encontra Cristo na sua vida, encontra-o para todos. A notícia da ressurreição propagou-se como um incêndio nos primeiros séculos.
Os cristãos eram conscientes de serem portadores da boa nova, discípulos gozosos daquele que, tendo morrido por todos, ressuscitara ao terceiro dia, como tinha anunciado. Era um povo feliz no meio de um mundo triste, e a sua alegria, como a nossa, procedia de estarem perto de Cristo vivo. O apostolado é sempre a comunicação de uma mensagem alegre, a mais gozosa de todas. Pedimos hoje a Santa Maria Madalena que nos consigna, Senhor, o seu amor e a sua perseverança em procurá-lo. E, uma vez que foi a ela, antes que a ninguém, que Jesus confiou a missão de anunciar aos seus a alegria pascal. Alcançaremos a alegria de anunciar sempre que Cristo ressuscitou e de vê-lo um dia glorioso no reino dos céus. Oração, coleta da missa. Ali o contemplaremos, como também veremos Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, que nunca se separou do nosso lado. E veremos com particular alegria todos aqueles a quem tivemos anunciado, em clima de amizade, que Cristo ressuscitou e continua entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.